Muito bem, meus amigos, eleições 2020 na Rádio Cidade, a partir de agora, dando sequência à nossa série de entrevista com os candidatos à Prefeitura de Camaquã. Oferecimento CIS Energia Solar, televendas ligue 3692-2523 ou no plantão pelo celular 999-9349-30. Formata RH, soluções em recursos humanos e Auxílio Educação Profissional, juntas qualificando a mão de obra dos camaquenses na Presidente Vargas, 151, Sala 101, Galeria Clipe Livraria. Moda Homem, a moda passa, o estilo permanece. Loja Moda Homem, Olavo Moraes na subida. Grupo Roxo, quem faz economia ganha um pouco todo dia. Supermercado Roxo e restaurante Prime Grill, Manuel da Silva Pacheco, ali bem ao lado do MIT Caça e Pesca. Restaurante Prime Grill com a gente aqui na nossa Rádio Cidade. Estamos recebendo hoje o Dr. Beto Grill, que já está no estúdio, já está aparecendo aqui nas câmeras da Rádio Cidade para nossa audiência. Essa nossa série de entrevistas tem o conhecimento da 12ª Zona Eleitoral em ofício encaminhado à Justiça Eleitoral. Informamos da realização desse espaço da democracia, que teve a sua inauguração ontem com o Dr. Fúvio Lessa, que é candidato a prefeito pela coligação DEM e Podemos. Hoje nós vamos conversar com o candidato a prefeito, Dr. Beto Grill, que concorre pela coligação PSB, PDT, PT, Republicanos, PTB e PCdoB, tendo como vice Renato Nogueira. Os candidatos que sentirem-se, por virtude, ofendidos e que queiram solicitar direito de resposta aqui no nosso programa, terão 48 horas a partir de hoje para encaminhar documento, encaminhar ofício à direção da emissora e, sendo aceitas as alegações, estes terão direito a 5 minutos para a apresentação da sua defesa, se for o caso, né? E nós vamos conversar aqui pelos próximos 60 minutos com o Dr. Beto Grill, são 10 horas e 7 minutos, nós vamos então até às 11 horas e 7 minutos desta manhã. Falando sobre plano de governo, detalhando aqui diversas questões. Eu vou só pedir para o Dr. Beto Grill virar um pouquinho mais para a câmera, agora sim, tem uma visibilidade mais privilegiada aí das câmeras da Rádio Cidade. Beto Grill, candidato a prefeito, participando da série Os Prefeituráveis na Rádio Cidade. Beto, muito bom dia, mais uma vez, bem-vindo à Rádio Cidade. Bom dia, Flávio Medeiros, bom dia a todos os amigos da Rádio Cidade. É uma alegria sempre poder voltar a ter esta oportunidade de conversar com a população de Camaquã. E quero inicialmente cumprimentar a imprensa de Camaquã e de maneira especial, neste momento, a Rádio Cidade, pela oportunidade que temos, uma vez que, sendo obrigatório e necessário a obediência dos protocolos de afastamento social para evitar um agravamento da pandemia do coronavírus, nós acabamos tendo dificuldades de poder levar a nossa mensagem ao povo de Camaquã. Então, esses espaços iguais para todas as candidaturas propiciam esta oportunidade, este momento de diálogo, de demonstração daquilo que nós queremos fazer e, para o eleitor, para o ouvinte, uma comparação entre as propostas e escolher com mais conhecimento. E peço desculpas ao povo que está nos ouvindo e nos assistindo, porque a nossa dicção fica um pouco prejudicada pelo uso da máscara, mas ela é necessária, nós estamos num ambiente fechado, um estúdio, né? E precisamos, então, em cada situação que se apresenta, obedecer os protocolos para aquele determinado momento. Então, pode não ter muita clareza no nosso som, mas tem toda a convicção nas nossas ideias. Sem dúvida. E a gente aqui toma todos os cuidados de acordo com os protocolos dos organismos sanitários, a começar pelo distanciamento. Eu e o Beto estamos aqui a cerca de 2,5 metros, 2,80 metros de distanciamento. Os microfones com todos os cuidados, microfone exclusivo para o entrevistado, a área bem ventilada, álcool em gel também disponível. É necessário, né, Beto, a gente adotar esses cuidados aí, porque, diferente do que algumas pessoas pensam, a pandemia não passou ainda, né? Não tenha nenhuma dúvida. Nós temos outro quadro, né? E aqui eu me sinto muito à vontade, Flávio, para conversar contigo, porque tive a oportunidade, desde março, de estar presente aqui na emissora,
dando a minha opinião de cada momento da pandemia. Exato. E agora nós estamos num outro momento, que não é aquele de março, que nos obrigou a fechar tudo, porque nós não conhecíamos o que podia estar vindo, e seria melhor, se houvesse um erro, pecar por excesso do que pecar por falta, já que tudo era novidade. Agora não. Felizmente se evoluiu no tratamento. Hoje já temos algumas drogas que se mostram eficazes em determinadas etapas do vírus, né, da doença. Nós temos um manejo do paciente que é mais adequado, se conhece mais da necessidade e da oportunidade da fisioterapia, qual é o momento de usar este ou aquele medicamento. Com isso, o que nos mostra? Que os jovens, eles realmente, em muito poucas oportunidades, têm casos mais graves. Então, uma doença que pode se conviver com ela e eventualmente encontrar uma dificuldade. Agora, nos idosos, ele realmente desperta um caso grave para muitas ocasiões, então nós temos que cuidar dos idosos, né? Mas, felizmente, o número de hospitalização em relação ao número de casos gerais diminuiu, o número de necessidade de pacientes internados em UTI em relação ao total de casos também diminuiu, e o número de mortos também houve uma redução significativa. Isso porque se tem tratamentos mais eficazes. Agora, é uma situação melhor? Evidentemente, mas não é a solução. E nós sabemos, né, Flávio, e os meus amigos que estão nos ouvindo, sem saúde nós não temos economia. Então nós precisamos tratar a questão da saúde. Precisamos enfrentar a pandemia. E agora nós temos conhecimento suficiente para enfrentar e para vencer a pandemia. E primeira providência que qualquer administrador tem que tomar, né, é esse enfrentamento. Continuar com os protocolos de distanciamento, proteger os idosos, todas as medidas sanitárias necessárias de prevenção, álcool gel, o uso de máscaras e, principalmente, o compromisso do administrador com a vacinação da sua população. Nós vamos vacinar os camaquenses. Vamos buscar esses recursos, vamos priorizar a saúde em nível de Estado, em nível federal, e se houver atraso, vamos vacinar adquirindo as vacinas com recursos próprios. Porque só assim, com a vacina, que nós vamos poder restabelecer a atividade econômica na sua plenitude. Já existe uma melhora, né? Já existe o afrouxamento, que é bom, que facilita, que diminui os efeitos colaterais da pandemia no estado mental das pessoas, a depressão e tudo mais. E na questão econômica, fundamental. Agora, temos que ter saúde para poder ter economia, para poder ter projetos de desenvolvimento. Muito bem, muita gente interagindo com a gente, a Nara Regina Braga Bueno, Márcio Oliveira, Rodi Pérez, Antônio Carlos Borges, o candidato a vice-prefeito Renato Nogueira está nos ouvindo, a sua esposa, dona Adauri, também está acompanhando aqui a nossa programação. Nós vamos registrando algumas participações no decorrer da conversa. Mas agora uma rápida apresentação. Quem é Beto Grill? Pois então, Flávio, eu gosto de contar que nasci em Pelotas, né, mas com 3 anos de idade fui morar às margens do rio Camaquã. E a semana passada, olhando alguns guardados da minha mãe, tive a felicidade de encontrar o contrato social das nossas empresas. Em 1959, nós já tínhamos nos estabelecidos naquela região, que era a fronteira entre Camaquã e São Lourenço. No dia 1º de janeiro de 1960, está lá o contrato social de uma firma, de uma empresa que funcionava de maneira irregular, ou seja, né, imagina, há 60 anos atrás, né, era uma empresa clandestina, como a grande maioria das empresas daquele tempo. E os meus avós e meu pai foram regularizar essa empresa. O que dizia lá? Né? Uma empresa formada pela Matriz, um paradouro de ônibus, na margem sul do rio Camaquã, município de São Lourenço do Sul, e um posto de gasolina na margem norte, no 6º distrito de Camaquã. Então, desde 1959, que a minha família tem posses, tem empresas e vem de maneira intermitente interagindo com esse município. Depois eu vim para cá como jovem, como criança, nos bailes, jogando futebol,
convivendo no dia a dia. Até que fui estudar medicina em Rio Grande, me formei médico, e passava as minhas férias e os fins de semana dentro do Hospital Nossa Senhora Aparecida. Ali eu aprendi medicina na prática, com o doutor Armando, com o doutor Hélio Tarnowski, com o doutor Paulo Dora, com o doutor Henrique Pondorf, com tantos médicos, né, que me deram a oportunidade de, desde cedo, já desempenhar a medicina na prática. Tenho uma grande alegria de ter feito isso. Me formei, fui trabalhar, né, e tive a oportunidade, então, de ser prefeito de São Lourenço, do Cristal, de ser vice-governador, de ser deputado estadual, mas em 2001 voltei para Camaquã para ser médico. Fazem quase 20 anos que sou membro do corpo clínico do hospital, fui diretor do departamento de medicina do trabalho, responsável por mais de 400 funcionários durante vários anos, né? Então tenho toda uma relação profissional, com consultório, com atendimento de milhares de pessoas. Durante muitos anos trabalhei no pronto-socorro, atendendo todos os acidentados desta região, só eu e o doutor Steger. Hoje temos aí uma equipe de 6, 8, não sei quantos traumatologistas atendendo. Durante vários anos, só eu e o doutor Steger atendimos toda a traumatologia da região, né? Então já operei dezenas de pessoas e tenho todo esse convívio aqui, né? Com Camaquã, me sinto muito à vontade para, com essa bagagem, para esse conhecimento, com essa relação, colocar o meu nome à disposição para ser candidato a prefeito. E nos últimos anos, além da minha vivência profissional, os meus filhos, eu tive 5 filhos que estudaram no Colégio das Irmãs, né? E muito poucas famílias camaquenses têm mais ano, aula, do que a minha família, os meus filhos que aqui se formaram no ensino médio. E agora há 3 anos, dia 1º de outubro, fez 3 anos, que nós temos uma filial, né, uma outra unidade do Paradouro Grill, que é o Paradouro Grill Camaquã, e a pizzaria, que também, então, nos dá a condição de, como empresários, trabalhar, contribuir com geração de empregos, com geração de impostos para Camaquã. Essa é a minha trajetória, e esse acúmulo que a vida me permitiu, faz com que agora eu assuma esse desafio, esse compromisso que estou assumindo, de administrar Camaquã, né? Porque Camaquã tem muito potencial. Camaquã é uma cidade que, pela sua localização, pelo seu povo trabalhador, pelas suas condições, pelo seu relevo, pelo tipo de propriedade que tem, de terras, enfim, uma série de condições que fazem com que ela tenha um potencial enorme que não está sendo explorado na que eu adquiri, com as relações que eu fiz, com os corredores que eu já percorri, com as portas que eu já bati, me dão essa condição, essa vivência, esse mundo, de poder fazer a grande política, de fazer aquilo que precisa, né? Que é o empresário, que é o relações públicas, que é aquele dentro de uma estrutura empresarial, que é a mesma coisa de uma estrutura de administração pública de um município, né? Além dos serviços de qualidade, das obras que devem ser feitas de infraestrutura em cada município, nós precisamos daquela pessoa que saia, que vá nos congressos, que vá nas assembleias, que vá nas feiras, nos encontros, nas festividades, que esteja permanentemente atuando junto ao governo do Estado, ao governo federal, ao Congresso Nacional, se relacionando com deputados, se relacionando com o governador, com os ministros, com os secretários, no sentido de mostrar Camaquã, mostrar o nosso potencial que é enorme, e com isso atrair novos investimentos, atrair recursos para cá e transformar. Senão, Flávio, Camaquã vai continuar tendo esse crescimento que vem tendo nos últimos anos, fruto de administrações que tentaram fazer pelo melhor. Eu não estou aqui para falar mal de ninguém, para dizer que alguém foi corrupto, que alguém... não, eu estou aqui para dizer que cada um fez o que pôde de acordo com o seu pensamento, e que eu entendo que não deu os melhores resultados. E nós precisamos olhar para fora, nós precisamos fazer um pacto com a nossa comunidade, um diálogo com o setor produtivo, chamar os empresários, chamar aquelas pessoas que pensam, que têm mundo, que têm vivência, e juntos, né, com os trabalhadores, junto com todos os setores da agricultura familiar, do agronegócio, dos serviços, do comércio, do varejo, né, ver o que nós temos que fazer
juntos para ampliar o nosso mercado e buscar atrair novos investimentos, possivelmente, preferencialmente, na área industrial. Muito bem, o Edson Luiz Oliveira interagindo com a gente, o Márcio Oliveira, o João Pedro também está com a gente aqui nos acompanhando, a professora Nara Bueno, o Flávio Barreto, o Antônio Carlos Borges, muita gente acompanhando a entrevista de Beto Grill aqui na Rádio Cidade. Mas agora vamos falar sobre o seu plano de governo. Sendo eleito Eu até já fiz uma introdução a esse respeito, né? Mas o que nós entendemos, né, a partir do convencimento de que Camaquã tem potencial e esse potencial não está sendo explorado na sua plenitude, nós temos que partir de algumas preliminares, né? A primeira delas é restabelecer o diálogo, né? Nós vemos a administração atual com muita dificuldade de fazer esse diálogo. Isso se mostra até pela formação da estrutura administrativa neste momento. A maioria esmagadora das pessoas que estiveram ao lado do atual administrador, defendendo a sua bandeira, subindo no seu palanque e testemunhando a favor do projeto que ele oferecia como uma grande mudança para Camaquã, a maioria esmagadora destas pessoas que confiaram na proposta dele não estão com ele, estão na oposição, saíram do governo, se desiludiram com aquilo que estava acontecendo, não pactuaram com a linha administrativa que estava sendo construída. E, estranhamente, os que estavam na oposição, os que não confiavam nas ideias que ele pregou, estão ao lado dele, dando a sustentação em nível de Câmara Municipal e também participando da administração. Então, já é uma questão a ser explicada. Por outro lado, a dificuldade de relacionamento com o funcionalismo, né? São inúmeros os testemunhos que nós recebemos de funcionários públicos que, estranhamente, em pleno século XXI, parece que ficam de castigo, né? Eu recordo, nos anos 60, quando comecei a estudar, numa escolinha que era uma sala de aula só, uma brizoleta daquelas que o Brizola construiu no fim dos anos 50, início dos anos 60, quando governador, pois eu estudei ali até a 4ª série. E lá ainda tinham professores que botavam a gente de castigo no cantinho, sentado num banquinho, o banquinho do pensamento, para pensar o que fez de errado, pois chegam notícias que pessoas são retiradas das suas funções porque não concordaram com a linha de pensamento político da administração. E são diversas oportunidades onde isso está trazendo prejuízo. Pessoas qualificadas que acabam não rendendo o suficiente. A relação com a Câmara de Vereadores é sempre difícil. Cada projeto que vai para lá é uma discussão, ele tem incorreções, tem que ser arrumado, tem a resistência, tem a oposição que não concorda. Então tem que haver uma harmonia com os funcionários e uma harmonia com a Câmara de Vereadores. Com o setor produtivo, com os nossos empresários também. Nós tivemos várias notícias aí na nossa imprensa, né, da contrariedade dos empresários pelo sistema de fiscalização adotado na questão da pandemia, com truculência, sem diálogo, sem uma capacidade de tomar as providências necessárias para evitar que a região e que Camaquã fosse para a bandeira vermelha e com isso as limitações para o comércio fossem maiores. Eu tenho dito que a própria vinda para cá dos leitos de UTI, ela só se realizou, Flávio e amigos, ela só aconteceu depois que eu tomei uma atitude, depois que eu fui falar com os empresários para tentar fazer um movimento semelhante ao que foi feito em Taquari, onde o prefeito, ansioso pela demora da vinda de leitos de UTI, ele pegou um recurso próprio da prefeitura, fez uma parceria com os empresários que deram a outra metade do valor e colocou UTI muito antes que Camaquã. Tem 20 e poucos mil habitantes em Taquari, teve UTI muito antes de Camaquã, que tem 65 mil. Camaquã foi um município, já tinha mais de 50 municípios com UTI, quando Camaquã conseguiu as suas.
enquanto Camaquã é a 33ª em população, e é um polo regional, mas a coisa não vinha, ficava enrolada e não aparecia. Aí, quando nós tomamos essa iniciativa de conversar com os empresários, surgiu a possibilidade da Câmara de Vereadores adquirir esses equipamentos, se fossem necessários. Dali em diante, houve uma mobilização total, uma mobilização sempre reativa, não existe um planejamento, não existe uma coisa que tem início, meio e fim, não. Reagiu politicamente e aí, então, depois da nossa intervenção, se mexeram os aguapé e acabamos com a UTI aqui, mas houve toda essa dificuldade com o comércio. A relação com os prefeitos da região, ela é sofrível, ela é difícil, não tem nenhuma ação externa. Então, todas essas questões, elas têm que mudar. Nós temos que procurar ter harmonia, ter equilíbrio, buscar o diálogo com o setor produtivo, com os trabalhadores, mediar situações, tratar para diminuir as pressões, ter um relacionamento adequado com o funcionalismo público, com a Câmara de Vereadores, que a partir daí sim, com uma harmonia, com uma tranquilidade, com uma sintonia entre todos os atores, fazer um planejamento a curto, a médio, a longo prazo. E com esse planejamento bem feito, reorganizando a nossa estrutura, os processos em andamento dentro da prefeitura. Ontem mesmo eu estava visitando a Vila São Luís e a Vila São Pedro e recebi informações de moradores que solicitaram a troca de uma lâmpada há meses, que já entraram com 2, 3 pedidos de providências na prefeitura e a resposta é nenhuma, né? Não há o menor importância com o morador pobre dos bairros populares, das nossas vilas, e nós precisamos olhar para esse pessoal humilde. Nós vamos cuidar das pessoas no interior, vamos cuidar das pessoas nos bairros, nas vilas, vamos cuidar das pessoas no centro. Vamos cuidar do desenvolvimento da infraestrutura. Primeiro, para quem precisa mais. Primeiro, para o povo humilde. E a nossa prioridade, dentre todas as outras, e tudo é importante, mas a nossa prioridade é a área da saúde. Camaquã, nosso povo, quando tiver aquela pessoa humilde, alguém doente, vai ter uma parceria permanente no mesmo momento da administração pública, para poder dar atenção naquele momento de dificuldade. Esse é o meu grande compromisso, é com o cuidado com as pessoas. Geração de emprego, evidente, trabalhar junto com os nossos empresários para buscar soluções que são as únicas possíveis de transformar a nossa sociedade, mas cuidar das pessoas. A interatividade continua. Elisete Barbosa da Rocha de Resende dizendo: parabéns, Flávio, pela entrevista. Vou acompanhar todas as entrevistas dos prefeituráveis. Assim eles expõem seus planos de governo e nós, eleitores, ficaremos sabendo um pouco mais das suas ações e poderemos refletir qual deles poderão governar Camaquã. O Charles Braga está mandando saudações, o Fernando Ginger, o Gildo Silva também fazendo saudações aqui ao nosso programa, o Flávio Barreto, muita gente aqui na interatividade, a Darlene dos Santos também. Mas, candidato Beto Grill, nós somos um município eminentemente agrícola, temos as nossas raízes na agricultura. E o povo quer saber quais serão as suas metas aí, os seus planos para a área rural, para o setor primário, para a zona rural de Camaquã. Esse é outro aspecto que nos preocupa. Eu tenho andado pelo interior, tenho visitado todos os distritos e tenho visto o abandono do nosso interior. Estas obras de infraestrutura que todos nós queremos, que todos nós entendemos como necessárias, né, no centro da cidade, que devem continuar, evidentemente, dentro daquilo que é possível do orçamento da prefeitura. Hoje a gente vê que o custo dessas obras é imenso, né? Existem notícias, Flávio e meus amigos, que o déficit fiscal da prefeitura, né, que o endividamento da prefeitura, ele é muito maior do que se imaginava. Tem gente que fala em 20, em 30, em 40 milhões de reais, e que é fruto também, né, deste volume, dessa velocidade com que algumas obras estão sendo feitas, e feitas fiado, feitas para pagar depois, feitas com financiamento, né, e que gera essa dívida junto com o déficit do Fundo dos Funcionários, do FAPES, né, que agora temos informações de novo
A parcela complementar parece que não está sendo depositada pela terceira vez já neste governo, nos últimos meses. Estamos esperando uma resposta que pode, quem sabe, chegar a 5 milhões mais de déficit com o fundo, que está financiando, de certa forma, as obras de infraestrutura, colocando em risco o futuro da aposentadoria daqueles que vão passar uma vida inteira trabalhando pelo município. Porque eu sempre digo, Flávio, entra prefeito, sai prefeito, e os funcionários públicos continuam lá fazendo a sua tarefa. E vão estar mais motivados ou menos motivados de acordo com a relação que tem com o administrador. Uma coisa é a administração privada, outra coisa é a administração pública, que tem as suas características próprias e que precisa de alguém que tenha diálogo, que tenha compreensão, que tenha firmeza também, mas que possa desenvolver um trabalho que cada funcionário dê o seu melhor. E este abandono se vê muito no interior do município, né? E nós temos uma série de ações, de políticas públicas para nosso desenvolvimento, tanto na agroindústria, na zona baixa, de produção de arroz, de soja, na produção de gado de corte, que é o grande sustentáculo da nossa economia, que deve ser fortalecido, que vai ter de nós toda a atenção, desde dentro da propriedade até a comercialização, fortalecendo as nossas grandes agroindústrias da área do arroz, por exemplo, que tem já um potencial, que são conhecidas no Brasil todo, é um dos nossos polos, é um dos nossos pilares da economia, e da agricultura familiar, né? Que não tem nenhuma política consistente de apoio, de crescimento, de investimento em tecnologia, e isso nós vamos modificar essa situação. Mas antes de tudo e mais nada, nosso grande projeto, a nossa grande proposta, a nossa grande contribuição para o setor rural, tanto na grande propriedade como na agricultura familiar, é com as estradas do interior. É um descaso às nossas estradas. Tem gente que passa 1 ano, 2 anos sem ver uma patrola, sem ver o encascalhamento. Se patrolam, se arrumam um pouco, muito menos do que deviam as estradas maiores, as estradas reais, mas quando chega no travessão, quando chega na estrada mais perto da propriedade, isso desaparece. E nós vamos priorizar as estradas no nosso interior. Vamos priorizar da seguinte forma: vamos ter as equipes que vão fazer o trabalho planejado para 3 meses, para 6 meses, para 1 ano, para 4 anos, que vão cobrindo e vão ficando naquela região onde se encontram. E, enquanto isso, vamos recriar as coordenadorias regionais, as antigas subprefeituras, que estarão ligadas diretamente ao gabinete do prefeito, e que terão talvez 4 coordenadorias no interior. O número nós não definimos bem ainda, a ideia é que está pronta, está aprovada e vai ser colocada em prática. Nós teremos esse subprefeito com uma pequena equipe. Ele terá uma retroescavadeira, ele terá um trator com lâmina, ele terá um caminhãozinho, terá alguns homens operários, né? 2, 3, 4 operários, e esta equipe é a que vai atuar na propriedade do agricultor, é que vai atuar na entrada do agricultor, que vai arrumar uma cabeceira de um bueiro, um pontilhão, uns canos que saíram do lugar, que vai colocar um pouquinho de cascalho aqui, um pouquinho de cascalho ali, para viabilizar que o leite possa ser retirado, que ele possa receber um caminhão com os insumos para ele plantar, que ele possa retirar a sua propriedade. Então, as equipes dos subprefeitos trabalharão nas intercorrências, nas urgências, nos pequenos reparos. Isso evita de que uma máquina hoje que está lá na Zona Baixa, lá na Pacheca, lá no interior, tem um problema na Santa Alta, tem um problema na Bandeirinha, tem que se deslocar uma máquina até lá para arrumar. Não. As equipes maiores, com estrutura de equipamentos mais fortes, mais robustos, que dão mais produção, ficam trabalhando no planejamento geral, nas grandes estradas, enquanto que as equipes dos subprefeitos vão trabalhando no picadinho, vão trabalhando para atender aquela necessidade dos colonos. Outra proposta que nós temos, que nós entendemos muito interessante, é o manejo das águas. É cuidar das fontes, cuidar dos mananciais, né? Estimular o colono a fazer isso, premiar o colono por isso, dar um incentivo para o colono para ele cuidar dos nossos mananciais, e principalmente vamos criar um programa de perfuração de poços artesianos,
porque são inúmeros as propriedades que em qualquer seca já não tem água nem para beber, nem para criação. E isso é um problema sério. E nós dependemos hoje de programas do governo do estado, né? Que aí, bom, daqui a pouco vem e se anuncia com estardalhaço na capa do jornal que foram liberados 2 poços artesianos para Camaquã, 1 para Dom Feliciano, 2 para o Cristal, 4 para Ambaré, 1 para Tapes. Aí passa ali meses e meses aquela perfuratriz perfurando na região 1 pocinho, 2 pocinhos, 3 pocinhos, tá? Às vezes quebra, às vezes a broca não é suficiente porque a rocha é muito forte. Nós vamos adquirir uma perfuratriz. Se Camaquã tomou uma decisão nessa administração de adquirir uma usina de asfalto, que está fazendo o asfalto que é necessário, e o povo de Camaquã preste atenção, aonde a atual administração parar o asfalto, nós, da próxima administração, continuaremos na mesma esquina fazendo, né? Nós vamos agora usar e pagar esse equipamento, que do nosso ponto de vista teria que ser repensado se era de comprar ou se era de terceirizar, mas agora isso já passou, esse debate. Agora temos o equipamento e vamos usá-lo da melhor forma possível. Então vamos continuar fazendo, dando passo do tamanho da nossa perna. Agora, não vamos deixar de, por exemplo, adquirir uma perfuratriz, que é bem mais barata e que vai trazer uma transformação de base, vai viabilizar que o nosso colono tenha água, tenha condições de fazer um plano de irrigação, possa diversificar a sua produção, não fique só no fumo, que tem que ser estimulado e vai ser estimulado por nós, mas que possa também ter hortifrutigranjeiros, que possa ter piscicultura, que possa ter fruticultura, que possa diversificar com tantas outras coisas consorciadas que vão elevar a renda do agricultor. Vamos estimular muito o associativismo, né? Eu não compreendo, Flávio, fico assim, nós não temos aqui uma cooperativa. São Lourenço ao lado, que eu já administrei, e tive a honra de assinar a ata de fundação da cooperativa dos pequenos agricultores de São Lourenço, da Copar. Estava em 1991 como deputado estadual, né, participando da fundação. E depois, como governador do estado em exercício, participei da inauguração da fábrica de laticínios na Boa Vista, interior de São Lourenço. Então, conheço, tem mais de 2.000 associados. Aqui, as nossas associações no interior não têm estímulo, não têm apoio, pelo contrário, agora há pouco tempo atrás, a administração queria retirar os equipamentos que estão nas associações para ficar de posse do município, porque esta vinda tem que ser através do município e cedidos para as associações, o que, no nosso ponto de vista, é um equívoco. Nós vamos fortalecer as associações, tanto politicamente, ajudando a representação, a buscar recursos nos programas do governo federal, nos programas do governo estadual, em parceria com a Emater, com outras instituições que possam ajudar, né, da área da produção rural, e vamos estimular isso e vamos também tentar ampliar o maquinário à disposição, porque nós temos que fazer a política tem que ser do serviço, tanto lá na agricultura, como aqui, no asfalto, como em qualquer outro setor, pode ser terceirizado, para não ficar depois com aquele número grande de funcionários públicos que muitas vezes, por um motivo ou por outro, não podem atender adequadamente o serviço que é meio, que não é fim. Os serviços fins nós temos que fazer com o município. Então, nesse sentido é que nós queremos reafirmar. Vamos trabalhar a reorganização, vamos reorganizar as nossas patrulhas e vamos dar condição de associativismo para a diversificação da nossa base produtiva. E principalmente no interior, tem muitas outras coisas que nós temos de proposição. A correção dos solos, por exemplo, a vinda do calcário, é uma dificuldade. Eu, quando fui prefeito de outros municípios, sempre trabalhei ajudando com o transporte do calcário, né? Nós precisamos corrigir o solo para aumentar a produtividade. E o município vai criar um programa nesse sentido de poder contribuir efetivamente para que o nosso solo possa melhorar a sua qualidade, a fertilidade e a produção do que nós temos ali. Então, é uma série de medidas que nós temos que tomar, como eu te disse, Flávio. A principal delas, o compromisso assumido deste momento com os agricultores da zona baixa, do agronegócio e da zona alta, da agricultura familiar, é com as estradas. Nós não vamos fazer milagre.
no dia 1º de janeiro, nós não vamos asfaltar o interior do município todo, mas pensamos em estudar sim, por que não estudar? Quem sabe o asfalto em todos os acessos do interior da cidade, até um raio de 10 quilômetros. É um estudo, não é um compromisso, mas vamos sentar junto, vamos ver. Tem parcerias, tem municípios que já fazem isso, sim senhor, buscando recursos de instituições internacionais, apoio, o produtor vai lá junto, ajuda. Nós vamos estudar, não estamos dizendo que isso vamos fazer, mas que as estradas serão encascalhadas, que as estradas terão um tratamento diferenciado, prioritário, vocês podem ter certeza. Da mesma forma que na cidade, né? Nós vamos também olhar para as nossas ruas, que estão em péssimas condições, estão abandonadas na infraestrutura aqui dos nossos bairros, das nossas vilas. Muito bem, nós vamos fazer um pequeno intervalo, Beto, e já voltamos no segundo bloco, apresentando aqui propostas do plano de governo do candidato Beto Grillo e do candidato Renato Nogueira. Voltamos já com eleições 2020 na Rádio Cidade. Eleições 2020 na Rádio Cidade. Oferecimento CIS Energia Solar. Painéis de energia solar, tratores, implementos agrícolas e estufas elétricas. Televenda Ligue 051 3692 2523. Celular 999 93 49 30. Formata RH. Soluções em recursos humanos e Auxílio Educação Profissional. Juntas na qualificação profissional e inserção da população no mercado de trabalho. Rua Presidente Vargas 151, Sala 101, Galeria Clipe Livraria. Moda Homem, a moda passa, o estilo permanece. E Supermercado Roxo, o super centro de compras que tem tudo. Aquele abraço. New hits now. Não saia do endereço. A programação 10 volta já. Cidade. All the new music I love. Funerária Vila Jardim, a funerária do Samuel. Atende Camaquã e demais municípios das regiões Sul e Centro-Sul. Capelas localizadas na rua 7 de setembro, esquina Zeca Neto, no centro de Camaquã. Serviços parcelados de acordo com a necessidade dos familiares. Funerária Vila 999-84-1159. Moda Homem, trajes sociais, calças, camisas, gravatas, jaquetas, blusões e calçados sociais. Sapatos que irão embelezar os seus pés. Vista-se com elegância. Moda Homem, a moda passa, o estilo permanece. Rua Olavo Moraes, na subida bem no centro da cidade. Moda Homem. A CIS Implementos e Energia Solar é representante oficial WEG, empresa especializada na venda e assistência técnica de tratores e estufas elétricas. Referência na região quando o assunto é instalação e comercialização de placas solares para uso em sua residência, em seu comércio ou em sua empresa. Agora também com placas solares para aquecimento de piscinas. Você sabia que com a geração de energia solar é possível economizar até 95% na sua conta de energia elétrica? Faça contato e solicite visita através do telefone 999-934-930. Repetindo, 999-934-930. Ou visite nossa loja na rua Presidente Vargas 2031, bairro Floresta, em Camaquã. Fone 3692-2523. CIS, tratores, implementos, estufas elétricas e placas solares. Atende toda a região. Acesse o nosso site cissolar.com.br. Agora em Camaquã, Lúcia Atelier, corte e recorte, reformas, reparos e ajustes, confecções de cortinas, capas para acolchoados, almofadas, edredons e toalhas de mesa para eventos. Lúcia Atelier, Rua Cristóvão Gomes de Andrade, 501, Edifícios Solares, ao lado do hospital. Fone 5199439693.
Você precisa de internet em sua casa, no trabalho, no sítio ou casa de praia? Entre em contato com a equipe da PowerNet. Internet banda larga via rádio. Planos a partir de R$30 mensais. E atenção para esta promoção. Se você já possui antena e roteador, disponibilizamos instalação grátis. Informe-se pelo WhatsApp 51997512223 ou ligue 51998475128. Atendemos Camaquã e toda a região. PowerNet, internet com mais velocidade. Mimos Dog, o novo pet shop da cidade. Um banho de carinho no seu animalzinho de estimação. Banho, tosa, hidratação, transporte grátis. Buscamos e entregamos na cidade sem cobrar taxa de transporte. Aceitamos o cartão TecBiz. Mimos Dog, Rua 15 de Novembro, 880, Bairro Olaria. Fone Whats 985334230. A Casa do Pastel tem mais de 70 sabores de pastéis doces e salgados, panquecas doces e salgadas, cheeseburgers de vários sabores, hot dog, torradas e a sensacional torre de fritas. A Casa do Pastel é uma tradição em Camaquã, com mais de 16 anos de atuação no ramo. Rua Capitão Adolfo Castro, 523. Teleentrega pelo 3692-2554 ou pelo WhatsApp 99903-4121. Casa do Pastel, os melhores pastéis da cidade. Peça também pelo Delivery Munch. O STJ decidiu recentemente que quem contratou crédito rural antes de 1990 tem direito de restituição de 43,04% do crédito pago. Isto envolve todo e qualquer produtor rural que tenha feito um empréstimo rural com o Banco do Brasil antes de 1990. Qualquer dúvida, o Dr. Marlon Adriano vai esclarecer você. Faça sua pergunta e envie para o e-mail marlonadrianops@gmail.com ou pela página oficial no Facebook, em facebook.com Marlon Silva, advogado. Bom dia, bom dia. Eleições 2020 na Rádio Cidade. Oferecimento CIS Energia Solar. Painéis de energia solar, tratores, implementos agrícolas e estufas elétricas. Televenda Ligue 051-3692-2523. Celular 999-934930. Formata RH. Soluções em recursos humanos e auxílio educação profissional. Juntas na qualificação profissional e inserção da população no mercado de trabalho. Rua Presidente Vargas 151, Sala 101, Galeria Clipe Livraria. Moda Homem, a moda passa, o estilo permanece. E Supermercado Roxo, o super centro de compras que tem tudo. Muito bem, minha gente, 10h48 da manhã, 10h48, nós estamos recebendo aqui no estúdio o Dr. Beto Grill, eleições 2020 na Rádio Cidade. Lembrando que dia 15 nós estaremos a partir das 4 horas da tarde movimentando toda a nossa equipe, a equipe de jornalismo da Rádio Cidade, na apuração das eleições 2020. Você vai acompanhar todos os detalhes de Camaquã e também dos municípios da região: Tapes, Dom Feliciano, Amaral Ferrador, Cristal, Encruzilhada do Sul, né? Todos os municípios aqui da nossa região através dos nossos correspondentes. Continuamos então o nosso bate-papo com o Beto Grill. Nós vamos até às 11h07, são 60 minutos de entrevista com este pequeno intervalo, que é o momento que o candidato toma uma água, dá uma olhada aqui no seu plano de governo para ver se tem algum assunto que ele gostaria de enfocar aqui também.
Mas, doutor Beto, no mês de junho, meados de maio, junho, você esteve aqui no programa e a gente falava a respeito da questão exatamente do Hospital Nossa Senhora Aparecida, a questão da saúde. Você me dizia, Flávio, se eu for eleito, eu quero tornar o nosso hospital um hospital de média, grande complexidade, um verdadeiro hospital regional. Esse projeto está contido no teu plano de governo, Beto? Sem dúvida nenhuma, Flávio. Quero reafirmar, né, aproveitando essa grande audiência que temos nessa entrevista, o meu compromisso com a saúde. Vai ser a nossa prioridade, né? A minha condição de médico já me inspira a tomar esse tipo de posicionamento. E nós temos alguns programas, alguns projetos, algumas propostas que podem e que vão fazer a diferença. Uma delas, se tu me permite, antes de falar propriamente no hospital, é a criação da Casa de Assistência à Gestante, né? Será uma estrutura para atender a gestante de baixa, de média, de alta complexidade, com um atendimento multiprofissional, né? Exames de ecografia, de ressonância magnética, de tomografia, exames de sangue, atenção emocional para a gestante, nutricional. Todo o pré-natal será feito neste centro de atendimento, inclusive com a possibilidade, pelo SUS, de nós evoluir para que a gestante, quando for ganhar o nenê, ganhe com o médico que acompanhou ela durante aquele tempo todo, né? E isso é importante, Flávio, porque eu, na minha profissão e na nossa experiência de vida, mostra que é um fenômeno diferenciado. Quando a mulher está grávida, né, quando vai se tornar mãe, praticamente a família toda engravida junto, né, porque é uma mudança, é a expectativa de um novo ser, vai dar tudo certo, como é que está, como é que não está. Então se envolve os pais, se envolve os tios, se envolve os avós, todo mundo é mexido por uma gravidez. Então o Estado tem que estar junto, o município tem que estar ali a postos para dar todo o atendimento para a pessoa se sentir segura. E este é o nosso centro de atendimento especializado para as gestantes. Uma outra medida que nós vamos tomar é um centro especializado de atendimento de média complexidade, ou seja, cirurgias e exames de média e alta complexidade, para evitar essas filas de cirurgias que se arrastam 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, e as pessoas ficam aguardando uma cirurgia que pode ser feita em pouco tempo. Então nós vamos criar um centro de especialidades para tirar a pressão desse setor. Agora, vamos acabar com a saúde, com as filas. Não vamos ter mais essas filas desumanas. Teve um tempo que o atendimento que o agendamento era mensal. Isso trazia um desconforto enorme para as pessoas. O nosso agendamento vai ser diário e nós não vamos deixar de atender ninguém, né? E não vai ter mais aquela fila desumana, o cara esperando horas, passando a noite na fila. Não, nós vamos trabalhar para agendamento que seja humano, que seja uma coisa respeitosa, né? Que seria a humanização da saúde, né? Humanização da saúde, que vai se refletir muito no hospital, né? Uma das ideias que nós temos para a recuperação do nosso município pós-pandemia, né? Nós temos alguns pilares, Flávio. Eu vou só para te lembrar assim, a construção civil. O que tem que dar? Agora, dia 1º de janeiro, nós assumimos, a pandemia está sendo controlada, a vacina está chegando em março ou em fevereiro e tal, as coisas voltam ao normal, e agora vamos fazer o quê para arrumar dinheiro, para poder tocar obra, para poder fazer asfalto, para poder encascalhar as estradas no interior, para poder prestar saúde de qualidade? Nós vamos estimular a construção civil, que está em aquecimento em todo o país, e vamos buscar fontes de financiamento. Minha Casa Minha Vida, por exemplo, Bagé fez 1.164 casas do projeto Minha Casa Minha Vida. Nós aqui, Habitação Popular, eu acho que desde o tempo da Coab, do Zé Cândido, lá não sei quantos anos atrás, não se faz. Então vamos procurar, nesse sentido, a construção civil. Temos várias empresas aqui com potencial, vamos atrás, fazer um trabalho político, de buscar linha de financiamento, porque isso gera emprego imediato, né? O polo moveleiro. Não querendo te interromper, mas é interessante nós detalharmos um pouquinho mais esse projeto, candidato. Esse projeto de moradia popular seria com o objetivo de prestar assistência exatamente às famílias em vulnerabilidade, seria isso? Exatamente. Em vários níveis.
moradia popular para atender o pessoal de baixa renda, né? Que está sendo preterido, que não tem tido um volume grande desse tipo de investimento. De moradia para a classe média também, de conjuntos habitacionais para a classe média também, porque além de atender a demanda que existe, né, de necessidade social, também existe hoje mercado, as pessoas querem comprar a sua casa. Então também, se fizer mais, como já está se desenvolvendo alguns loteamentos, alguns, né, projetos nesse condomínio nesse sentido, nós achamos que pode, que tem espaço para mais. Mas o que nós queremos com isso, antes ainda de oferecer a habitação, é gerar empregos. Porque a construção civil gera muito emprego, então vamos ocupar as pessoas que perderam o emprego durante a pandemia. E aqui em Camaquã, no primeiro semestre, a diferença entre a admissão e as demissões dá quase 200 pessoas. Nós perdemos quase 200 empregos em Camaquã no primeiro semestre. Então temos que tentar achar uma solução para essas pessoas. Uma delas é a questão da construção civil. A outro polo moveleiro, que nós temos aqui uma estrutura enorme de pequenas marcenarias, de empresas de médio porte que fazem móveis sob medida, de grandes empresas que fabricam móveis para exportação, inclusive. Então, já tem aqui todo um pensamento lógico voltado para a questão moveleira, que pode ser expandido. Nós temos que ir atrás de linha de financiamento, de estímulos a quem já está aqui crescer, se desenvolver, ter coragem de achar novos mercados para essas pessoas, que existe também. É um mercado em crescimento. O polo logístico, pela nossa localização, as margens da BR-116, agora duplicada, com o polo naval, com o super, que está sendo reorganizado, com o Porto de Rio Grande, com as exportações do Mercosul para o Uruguai, o turismo muito grande. Então, nós temos condições de Camaquã se tornar um grande polo de logística. Assim como já tem uma distribuidora de alimentos, assim como já tem uma distribuidora de vestiários, né, que são duas grandes empresas aqui de Camaquã, nós podemos trazer outras e mostrar que fica melhor aqui do que no norte de Porto Alegre, porque hoje essas empresas estão todas naqueles municípios da grande Porto Alegre, da parte norte. Temos que atrair para cá. Isso é resposta imediata também, que tem que ter o trabalho político. O polo de saúde, então, seria outro polo importante, né, que nós podemos criar agora, lutando pela manutenção das UTIs em Camaquã. Nós não podemos permitir, embora a gente saiba, por notícias, que alguns equipamentos são alugados pelo governo do Estado, não são próprios, mas nós temos que mostrar para o governo do Estado que a manutenção das UTIs aqui vai trazer um benefício as pessoas da região possam ser atendidas mais perto. Isso vai gerar todo uma cadeia produtiva de aumento de movimento nos restaurantes. E nós queremos ousar, Flávio, nós queremos, além de tudo, com a UTI, poder fazer cirurgias cardíacas, neurológicas, traumatológicas de grande porte. Nós queremos tentar habilitar de radioterapia para pacientes com câncer, que hoje também é outra coisa desumana. Aquelas pessoas pobres, sem condições, vão no transporte da prefeitura, que às vezes não tem boa condição, já está meio velho o carro, e sai daqui e tem que fazer todo um trajeto por vários outros hospitais. A pessoa lá fez o seu tratamento determinada hora, 1 hora, 2 horas, fica esperando horas e horas a fio. A pessoa com câncer, debilitada, com os efeitos colaterais da quimioterapia, da radioterapia, ainda sofrendo todo esse tempo, saindo de madrugada para voltar de noite. Isso é desumano. Então nós precisamos tentar lutar, e vamos fazer isso, para habilitar esse serviço aqui em Camaquã, a partir da estrutura que tem o Hospital Nossa Senhora Aparecida. Por essa instituição tem de mim todo o carinho, toda a consideração, vai ter toda a atenção. Primeiro, pela sua importância, já é bastante, né? E segundo, porque lá salvaram a minha vida. Lá eu trabalhei nos últimos 20 anos como médico, como plantonista, como diretor de um departamento, e tenho todo o conhecimento da importância do hospital.
nós temos que ampliar a estrutura física, no pronto-socorro, para os pacientes não ficarem mais nos corredores, em macas, expostos a quem passa ali, não. Vamos criar uma estrutura física junto com o hospital, em parceria, buscar recursos para humanizar o pronto-socorro, para ampliar o pronto-socorro, para ter um tratamento. Se tem que fazer uma tomografia, agora tive a notícia que o tomógrafo não está funcionando, estaria com defeito, né? Temos que ter 2 tomógrafos, né? Temos que ter uma ressonância magnética, temos que ter um centro de especialidades de alta complexidade que é possível fazer e que eu sei que o hospital vai ser parceiro, junto com a prefeitura, transformar um polo de saúde aqui em Camaquã, que nós temos essa condição. Então, desde atender bem aquela pessoa no atendimento básico, né, de baixa complexidade, que também é desumano, os postos de saúde que foram feitos agora em casas adaptadas, sem a necessária controle sanitário, né, de vigilância, de espaços adequados, de estrutura física adequada, foram feitas às pressas, para atender a Getúlio, fora da Getúlio, para atender a São Luís e a São Pedro, fora. Então, é tudo uma coisa empírica, uma coisa sem planejamento, são ações reativas a uma necessidade, muitas vezes políticas, eleitoreiras, né, e que não é o que nós queremos fazer. Nós queremos fazer estratégia de saúde da família, unidades básicas de saúde, na cidade onde não tem ainda e no interior. Nós não temos cobertura de saúde preventiva e primária no interior. Nós vamos criar as estruturas de família no interior do estado, no interior do município. Não é possível que se tenha atendimento no interior uma vez por mês só, Flávio. Uma vez por mês. Isso é desumano. Nós temos que ter, sim, e Camaquã tem espaço para ter 4 equipes de saúde da família no interior, com um agente de saúde que vai na casa, que vai ver o paciente, que vai medir a pressão, que vai fazer uma injeção, que vai ter o cuidado, que vai conhecer aquela pessoa, que vai interagir, que vai levar condições de higiene, condições de alimentação adequadas, e isso nós vamos fazer. Então, desde o atendimento primário da prevenção da saúde, e em rede até um hospital que tenha esta condição de fazer o atendimento de alta complexidade. E vamos reestruturar a UPA, né, que é um equipamento nosso importante, num bairro importante, como é o bairro Viegas, os 3 bairros. Temos que reestruturar a UPA, prestar também um bom atendimento, porque lá existem também algumas queixas, e nós queremos dar a importância que a UPA merece para Camaquã. Beto, com relação à questão do turismo, quais são os seus projetos? Sendo eleito, o que você pretende realizar nesta área? Bom, este é outro aspecto que me faltou nesses pilares que eu te falei, da recuperação imediata da economia, a construção civil, né, o polo moveleiro, o polo metal mecânico, o polo de saúde, o polo logístico e o turismo. Na nossa proposta de planejamento, que vai ser essencial, inclusive quero anunciar para a população de Camaquã, mais uma vez, que o planejamento vai ficar junto com o gabinete do vice-prefeito, Renato Nogueira, que tem experiência na área, que já conhece, que é formado nesta área, que já foi secretário da administração, já foi vereador, tem relações importantes políticas. Renato Nogueira, como vice-prefeito, vai assumir a Secretaria de Planejamento e Captação de Recursos. Vai assumir, não. Vai ter a estrutura do gabinete do vice-prefeito, terá, dentre as suas funções, esta de planejamento. Vai ser um coordenador de todas as ações de planejamento da prefeitura. E a partir disso aí, nós vamos criar todo um trabalho de desenvolvimento junto com as entidades produtoras, serviços, Flávio, porque hoje a taxa, hoje o imposto, hoje a contribuição que mais cresce no Brasil, no Rio Grande do Sul, é o ICS. O ISS tem que ser valorizado, porque é o grande futuro, cada vez mais se presta serviços, e a gente tem que ter atenção e estímulo a isso. Então vamos criar esse planejamento e vamos fazer no desenvolvimento a junção da indústria, comércio com o turismo. O turismo passa a fazer parte, passa a ser pensado como uma cadeia produtiva e não como um lazer, né?
vai proporcionar lazer, trazendo retorno financeiro para o município. E até a cultura também vai ser pensada de maneira a trazer retorno financeiro ao município, porque o nosso apelo cultural aqui é muito grande. Então o turismo é uma desses pilares de retomada imediata. Assim que nós tivermos a vacina, assim que nós tivermos condições sanitárias adequadas para fazer aglomerações, e não agora, como nós temos visto no centro da cidade, um horror o que está acontecendo. Olha, é de assustar. Nós estamos fazendo um trabalho, Flávio, que eu dizia, e tenho dito, eu defendia, que as eleições devessem acontecer só em março, ou no máximo em janeiro, quando já tivesse condição sanitária mais adequada. A Justiça Eleitoral programou para 15 de novembro e nos deu a obrigação, o direito, mas também nos deu o dever, né, de levar as nossas mensagens ao eleitorado, para o eleitorado poder escolher. Isso nós fizemos através das redes sociais, fizemos através do espaço como tu estás dando aqui, a imprensa nos está dando para levar as nossas mensagens, mas também temos que levar ao eleitor, visitar o eleitor. E isso tem que ser feito com critério. Nós estamos distribuindo pequenas equipes de 6, 8, 10 pessoas que vão com distanciamento social, com máscara, com álcool gel, sem aglomerações. Então, em vez de ter 200 pessoas no centro da cidade fazendo bandeirada e em completo aglomeramento, atrapalhando o trânsito para tentar mostrar poder econômico, mostrar que tem dinheiro, que tem estrutura, não. Nós resolvemos, para obedecer os protocolos, fazer setorizado, com pequenas equipes, distribuídos por todo o município e principalmente na cidade, mesmo que isso atrapalhe um pouco a imagem que as pessoas têm, achando que a nossa campanha é fraca. Não, a nossa campanha é verdadeira e obedece aos critérios estabelecidos. E com isso, então, nós temos a possibilidade de enfrentar esta dificuldade sem que tragam prejuízos que podem acontecer. Deus nos livre, daqui 10, 15, 20 dias, não ter consequências do que está acontecendo de maneira indevida, leviana, por parte de algumas pessoas. Bom, então, nós queremos fazer o turismo de evento. Temos um minuto. O turismo candidato. de eventos é esse que Camaquã, várias casas de espetáculo, no Senac, no Sesc Senac, no Centro Humaniza, o nosso Coliseu, enfim, várias oportunidades de fazer o turismo de evento. E o turismo cultural, nosso carnaval tem que ser restabelecido, a nossa festa da fogueira tem que ser ampliada para 3 dias em vez de um só, para criar aquela estrutura. Então o turismo é outra questão importante que vai ser encarada junto com o desenvolvimento. Muito bem, tempo estourado, 11 horas e 7 minutos. Quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. A gente ainda vai conversar, vai debater aí como o recado final, aquela última mensagem na semana que deve anteceder as eleições. Mas é um assunto que nós vamos estar discutindo com os coordenadores. Beto Grill, tempo estourado, mas quero te agradecer pela presença. Muito obrigado mais uma vez, tenha um bom dia. Muito obrigado, Flávio. Um abraço a todos que estão nos escutando e confie no nosso projeto. Vamos juntos, vamos transformar Camaquã. Tenho certeza que vamos estar juntos para melhorar o nosso município. Um grande abraço a todos. Muito bem, conversamos com Beto Grill, candidato a prefeito nas eleições 2020, tendo como vice Renato Nogueira. Beto concorre pela coligação PSB, PDT, PT, Republicanos, PTB e PCdoB, reunindo 6 partidos aí na sua coligação. Amanhã nós não teremos assérios prefeituráveis, amanhã nós temos aqui um grande número de comentaristas que às quintas-feiras participam, mas na sexta-feira da coligação PSDB, MDB, PSD e PL. E na segunda-feira, dia 19, prevista a presença de Marcelo Gouveia, da coligação Progressistas e PSL. Ontem, abriu a série de entrevistas Fúvio Lessa, da coligação DEM e Podemos. E no dia 20 de outubro começa a série de entrevista com os candidatos a vice-prefeito, começando com Renato Nogueira, dia 20. O programa terá duração de 40 minutos para os candidatos a vice. Dia 23, Abner Dilman. Dia 26, Vitor Hugo Bortolotti Lindenau. E dia 28, Josias da Infinity. Se algum candidato, porventura, sentiu-se ofendido, a partir desse momento tem 48 horas para oficializar a direção da Rádio Cidade
solicitando direito de resposta, o que será analisado e, havendo procedência no pedido de direito de resposta, este terá 5 minutos para apresentar as suas considerações. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já na sequência do Cidade Aberta, 11:09. Bom dia. Eleições 2020 na Rádio Cidade.